Olá, muito boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu já quero desejar para todos nós uma ótima noite. Que essa noite ela seja uma noite abençoada em todos os sentidos das nossas vidas. E eu tenho certeza que essa noite ela vai ser muito abençoada para todos nós. Eu quero dizer para todos que é um prazer imenso em poder estar aqui nessa corrente de oração. Todos os dias nós temos estado aqui, às 18 horas, meia-noite, às 6 da manhã. E hoje eu quero estar falando aqui nesse vídeo de hoje duas coisas que impedem de uma pessoa ser abençoada. Duas coisas que impedem da sua vida ser abençoada, que impedem da sua vida andar para frente. E a gente vai estar falando nesse vídeo de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre as duas coisas que impedem de você ser abençoado pelo próprio Deus. E nós vamos realizar a oração em todos os sentidos da sua vida. Nós vamos orar, porque eu sei que através da nossa oração, a oração ela traz a resposta que todos nós precisamos. É a oração que nos fortalece, é a oração que nos aproxima de Deus. E daqui a pouco a gente vai orar, a gente vai falar com Deus. E eu creio que você vai contar testemunho aqui. Você vai ver o que você ainda não viu na sua vida. Você vai ver o que você ainda não viu. Por isso que nós temos convidado todos vocês para ficar firme aqui nessa corrente de oração. É muito importante. Eu quero pedir para você colocar aí o seu nome, o nome do seu familiar. Prepara o seu copo com água. O meu já está aqui. E eu quero agora convidar você que não faz parte da nossa corrente de oração. E eu creio que no momento que você se inscrever aqui na nossa corrente de oração, eu creio que o Espírito Santo ele já vai começar a abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, a sua vida espiritual. Então eu queria convidar todos vocês que ainda não faz parte dessa corrente de oração abençoada. É só você clicar aí na palavra inscrever-se, não paga nada, é gratuitamente. Você vai ativar o sininho, que são todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esqueça de deixar aí o seu like, o seu joinha, que é muito importante. E compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que você puder. Aí no seu WhatsApp, no Facebook. Convida um amigo, uma amiga, um colega de trabalho para participar dessa corrente de oração. Eu creio que Deus ele vai abençoar a vida de todos. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas antes da gente orar, eu quero falar para todos vocês sobre duas coisas que impedem, que não deixa a pessoa ser abençoada pelo próprio Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo
14, e no versículo 28, diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui o Senhor Jesus, ele estava andando por sobre as águas. E os discípulos, eles vendo o Senhor Jesus andando por sobre as águas, então Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá, manda que eu ande por sobre as águas. Pedro queria um encontro do Senhor Jesus. Aí olha o que está escrito aqui no 29, diz assim: E ele disse: Vem. Jesus disse para Pedro: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então aqui eu quero falar sobre duas coisas. A primeira foi o medo. Pedro teve medo. E toda pessoa que ela tem medo, no mundo espiritual, se você tiver medo, se você começar a ter medo, o mal se levanta contra você e contra a sua casa. E você começa a afundar espiritualmente falando. Tem gente que ela perde tudo porque ela tem medo. Ela perde oportunidades boas porque ela tem medo. Ela deixa de fechar um contrato porque ela tem medo. Tem gente que tem medo de abrir uma empresa, um comércio, uma loja. Tem medo de não dar certo. Tem gente que tem medo de casar e não dá certo. Tem gente que o medo tem prevalecido sobre a vida dela. Tem gente que tem medo de tudo. Ela não consegue enfrentar os medos. E a outra coisa é a dúvida. O medo impede você de avançar, de você conquistar, de você estar bem. E a dúvida também. Porque foi duas coisas que levou Pedro a afundar. Pedro estava andando por sobre as águas. Mas foram duas coisas que fez Pedro afundar. Foi o medo e a dúvida. Tanto é que Jesus fala aqui, ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, quando a pessoa tem medo é porque ela não crê. Pedro não creu, não confiou no Senhor Jesus. Porque se ele tivesse crendo e não deixasse o medo falar mais forte, ele não tinha afundado. Faltou crer, faltou confiar. E muita gente, ela tem medo. Por que tem muita gente que ela vive deprimida, angustiada, com depressão? Porque ela tem medo. Medo do passado. Ela tem traumas, medo de alguma coisa que já aconteceu com ela. E ela tem medo que volte a acontecer. Ela tem dúvidas. E é uma coisa que você tem que aprender a lidar. Você não pode ter medo. Você não pode ter dúvidas. Porque foi isso que fez Pedro afundar. E aliás, é isso que tem feito muita gente deixar de ser abençoada. Deixar de ser honrada pelo próprio Deus. Agora eu quero fazer essa oração por você. E eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio que você vai lançar o medo fora, a dúvida fora.
E você vai vencer os seus problemas, as suas dificuldades, os seus traumas. Você vai vencer tudo. Não tenha medo. Não tenha dúvidas. Creia somente. Creia no poder de Deus. Deus não vai deixar nenhum mal acontecer com você. Nenhum mal acontecer com seu familiar. Não tenha medo, mas creia. Tenha fé em Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, se tem uma coisa que levou Pedro a afundar naquele mar, meu Pai, foi o medo. E o medo tem feito muita gente deixar de ser abençoada. Tem gente que não vence na vida porque tem medo. Tem medo de tudo, meu Pai. Tem gente que tem medo de fechar um contrato. Tem gente que tem medo de abrir uma empresa, um comércio, uma loja. Tem gente que tem medo, meu Pai. Tem gente que tem dúvida de tudo. E no mundo espiritual a gente sabe que o mal trabalha colocando medo nas pessoas, colocando dúvida nas pessoas. E muita gente acaba deixando o medo falar mais forte, deixando a dúvida falar mais forte. Tem gente que ela entra em depressão por conta do medo, da dúvida, da incerteza, da insegurança. Mas eu oro, meu Pai, por todos que têm feito parte dessa corrente de oração. Meu Pai, que esse meu irmão, que essa minha irmã, ela não venha ter medo mais. Tira dela as dúvidas, tira dela a incerteza, a insegurança. Porque nós não podemos ter medo, meu Pai. Nós não podemos ter dúvida. Eu tenho falado aqui nessa corrente de oração que ela vai conquistar, que ela vai ver o que ela ainda não viu. Eu tenho falado que Deus vai abençoar o casamento dela, a família, o trabalho, a empresa, a saúde. Mas ela tem que crer, meu Pai. O Senhor, quando disse para Pedro, Pedro vem, e Pedro foi, começou a andar, mas Pedro teve medo. E Pedro teve a dúvida, meu Pai. E muita gente, ela começa a afundar, porque ela teme, ela deixa de crer, ela deixa de confiar no Senhor. Ele começou a olhar para aqueles ventos, ele começou a temer, meu Pai. Mas eu te peço, meu Pai, não deixe nenhum de nós ter medo, não deixe a gente temer, não deixe a gente ter dúvidas, não, meu Pai. Mas abençoa todos, abençoa a vida espiritual dela, a vida sentimental, a casa, a família, o trabalho, a empresa, o comércio. E creia que você vai dar testemunhos aqui. Creia que Deus é com você. Creia que você vai vencer. Creia que você vai ter a resposta daquela causa na justiça. Creia que você vai ver o que você nunca viu. Você vai conquistar o que você nunca conquistou. Até porque Deus é com você. Não tenha medo, porque Deus está com você. O Senhor Jesus está contigo. Não temas. Não tenha medo. Você pode estar passando por um deserto, por uma luta muito grande, mas não tenha medo. Não, Ele está com você, você vai vencer, vai dar tudo certo. O mal não vai prevalecer na sua vida, o mal não vai prevalecer na sua casa, o mal não vai prevalecer na sua família, não. Creia que Deus é contigo, não temas, não tenha dúvidas, não tenha certeza, insegurança. Levante a cabeça, creia que Deus é contigo, creia que você vai dar a volta por cima,
Crê que você é mais que vencedora, mais que vencedor. Crê no poder de Deus, porque é isso que vai acontecer. Você vai contar grandes testemunhos aqui. Você vai ver a sua família abençoada, seu casamento abençoado, a sua vida econômica abençoada, a sua saúde abençoada e restaurada, em nome do Senhor Jesus. Só não tenha medo, não tenha dúvidas, não tenha incerteza, insegurança, mas creia que Deus é com você, creia que você é mais que vencedor. Meu Pai, consagra agora esse copo com água, e quando ela beber essa água, meu Pai, que ela seja abençoada, que ela seja livre do medo, que ela seja livre das dúvidas. É isso que eu te peço, meu Pai, e desde já eu te agradeço. Está aí mais uma oração muito abençoada. E não tenha medo, não tenha dúvidas, Deus é com você, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, são todas. Um forte abraço, uma ótima noite, e eu te espero aqui na oração da meia-noite, em nome do Senhor Jesus.